Olá, muito bom dia a você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e o destaque é para o petróleo. A gente que vem acompanhando aí as oscilações nos últimos meses desta importante matéria-prima, desta importante commodity, né, que influencia diversas outras commodities agrícolas e não agrícolas, influencia também os combustíveis, né? E para a gente tentar entender um pouco melhor as oscilações e também trazer as perspectivas no mercado do óleo, a gente volta a conversar com Flávio Walter Inácio Inocêncio, que é diretor da Helios Advisory, e a gente então quer saber um pouco mais sobre essas oscilações desse mercado tão importante. Flávio, bom dia, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui com a gente, viu? Bom dia e mais uma vez obrigado pelo convite. Obrigado você, Flávio. Bom, levantei aqui algumas informações, a gente tinha se falado a última vez em março, né? E naquele período a gente tinha o pico, né, do petróleo, do WTI, em cerca de 110 dólares o barril. Hoje estava dando uma olhada, né, e a gente tem tanto WTI quanto Brent em cerca aí de 120 dólares o barril. Hoje a gente tem um dia aí marcado por altas até que expressivas, né, nos dois tipos, né, de petróleo, né, cerca de 1% de alta em ambas as commodities. E queria entender um pouco melhor sobre o atual cenário de momento, né, Flávio, em relação aí ao mercado do petróleo, né? A gente vem acompanhando as preocupações em relação à oferta, principalmente, né, justamente por conta da questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, e queria saber, entender um pouco melhor de você, o que tem motivado essas recentes altas no óleo. Acredito que nós perdemos a conexão com o Flávio que fala com a gente lá direto de Lisboa, né, em Portugal, e a gente quer, né, saber um pouco melhor sobre as oscilações do mercado do petróleo e, né, o mercado que tem oscilado bastante nos últimos tempos. Hoje estava vendo aqui, né, o petróleo em cerca de 120 dólares o barril, tanto o WTI quanto o Brent. A última vez que a gente conversou com o Flávio Inácio Inocêncio, lá em março, né, deste ano, o petróleo estava em cerca de 110 dólares o barril. E então, né, a gente teve aí nesse período de cerca de 3 meses, né, um salto de 10 dólares o barril, tanto no Brent quanto no WTI. E o mercado que vinha acompanhando as questões relacionadas às preocupações com a oferta, principalmente agora, a gente tem novos componentes aí, ainda relacionados com a oferta, né, envolvendo a questão entre Rússia e Ucrânia, com o petróleo russo, né, tendo embargo por parte da União Europeia, né? A gente noticiou aí nos últimos dias essa informação, isso deve acontecer de forma escalonada e o mercado ganhou esse novo componente aí ainda relacionado com a oferta. A gente também busca saber questões relacionadas à demanda, né? Já que a gente teve recentemente as informações relacionadas de alguma forma, as flexibilizações dos lockdowns lá na China, né? A China que é um importante exportador de petróleo também. Então, a gente quer tentar entender um pouco melhor sobre essas oscilações do óleo. O Flávio já está com a gente? Flávio, Sim, estou aqui. voltamos. Já está com a gente então, Flávio. Bom, falando então em relação às oscilações recentes do petróleo, que você acredita essas altas recentes, por favor? Obrigado, Jonathan. Creio que o Jonathan já mencionou alguns dos fatores importantes. Temos o embargo ao petróleo russo, que parcialmente é vendido para a Europa. A Rússia, para os nossos ouvintes, representa cerca de 10 milhões de barris de petróleo por dia, mais ou menos 10% da produção mundial global. Isso tem um impacto. Obviamente que há outro fator, que é a OPEP decidiu aumentar um bocadinho a sua produção, em mais de 600 mil barris dia, para além daquilo que foi decidido nas reuniões anteriores. A OPEP+, isto é, a OPEP incluindo a Rússia, obviamente que em coordenação. Há outro aspecto muito importante que é a incapacidade que a OPEP vai ter substituir esse petróleo russo. A OPEP tem no máximo uma capacidade extra de produção de 2 milhões de barris de petróleo por dia. Isso é inferior àquilo que os russos vendem em termos de exportação, mais ou menos 5 a 6 milhões de barris de petróleo por dia. Boa parte disso é consumido
do resto que é consumido para o mercado russo, em termos de usos industriais, usos internos, da indústria petroquímica, o que significa que vamos ter aqui, portanto, um aumento que é esperado dos preços. Eu estava a dizer ao Jonathan que a Goldman Sachs que tem uma nota de informativa que prevê que nos próximos meses o preço atinja dos $140 o barril, e isso é provável por várias razões. Uma das razões é, além do embargo, a OPEP não vai ter capacidade em um ano de, portanto, de substituir o petróleo russo. Isso explica o porquê, por exemplo, a administração Biden está a tentar, junto da Venezuela, fazer com que a Venezuela liberte mais crudo, mas a Venezuela tem os problemas que nós conhecemos. Neste momento está a produzir 800 mil barris dia, é incapaz de substituir o petróleo russo. A administração americana também está a tentar fazer um acordo com os sauditas para fazer com que os sauditas coloquem mais crudo no mercado, e prevê-se este mês ou em agosto uma reunião entre o Biden e o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, que de facto assume o papel de líder de facto, uma vez que o rei está bastante doente, mas a Arábia Saudita pode, no máximo, colocar mais 1,5 milhão de barris de crudo no mercado. Então, as contas indicam que vamos ter uma disparada de preços e pode durar algum tempo. Tudo vai depender se este conflito ucraniano vai acabar mais cedo e se vai haver um acordo relativamente ao petróleo e gás russo. E acresce a isto o facto de que esta crise não afeta apenas o crudo, afeta também o gás natural. Embora não tenha havido um embargo ao gás russo, porque isso seria um colapso da economia europeia, principalmente da economia alemã, que importa metade do seu gás natural para a Rússia, nós podemos ter também uma nova escalonada, uma disparada de preços também no gás natural. E isso significa uma disparada de preços também no setor elétrico, principalmente passado o verão, quando começar a disparar novamente a procura por eletricidade. Então, tudo indica que os preços vão subir de forma exponencial. E, para além disso, a outra questão, que o Jonathan creio que tem mencionado nas várias intervenções, que é a questão dos derivados. Realmente há uma crise quanto aos preços dos derivados de combustíveis a nível mundial. Sim. E justamente essa questão dos derivados, né? Os combustíveis no mundo todo têm sido um importante componente da inflação, né, Flávio? Nos Estados Unidos, o governo de Joe Biden está bastante preocupado com isso. Aqui no Brasil também a gente tem esse cenário. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, né? Como o petróleo impacta diversos outros combustíveis, né? A gente aqui no Brasil tem acompanhado a questão da gasolina e também do diesel. Fala um pouco para a gente sobre essa preocupação global relacionada ao cenário dos combustíveis por conta justamente dessa questão do petróleo. Há uma questão que nós já mencionamos, Jonathan também que tem falado disso, que foi a retoma das atividades económicas. Isso fez disparar a procura por derivados em termos principalmente nos Estados Unidos, mas também parcialmente na Europa e na China. O que está a travar um bocadinho os preços, ou não irem mais altos, é, portanto, os novos confinamentos que o governo chinês impôs dentro da China. Porque se tivéssemos uma China aberta, como está a Europa, como está os Estados Unidos, os preços estariam a preços atmosféricos, provavelmente à volta de $150 o barril. Na questão dos derivados, temos essa questão. Há uma procura que cresceu de gasolina, diesel e também de jet fuel. Estamos a ter uma retoma das atividades económicas, essencialmente muito semelhantes ao que ocorreu em 2019, mas há também um problema que as pessoas não têm entendido e que se calhar nós temos que explicar aqui aos nossos ouvintes, que é, quando falamos em derivados, nós pensamos que todo o petróleo é substituto de forma imediata. Em termos de mercado, isto é, em termos do mercado financeiro, mas em termos do mercado físico, o petróleo não é todo substituível. Isto porquê? Porque as refinarias, principalmente nos Estados Unidos, foram construídas para um tipo de petróleo mais pesado, um petróleo com um grau de gravidade diferente daquele que, por exemplo, é exportado pelos países do Médio Oriente.
o que significa que as refinarias americanas estão preparadas para um crudo mais pesado que vem da Venezuela, vem do México, vem do Golfo do México. Isso significa com que há também um problema grave no mercado dos derivados em função daquilo que as refinarias podem destilar. É impossível eu transformar uma refinaria que importa petróleo pesado para um petróleo mais leve em curto prazo. Isso explica também a capacidade que há de colocar mais derivados em combustíveis. E nos Estados Unidos e na Europa, isto tem sido um dos fatores. Para além da procura agregada que cresceu nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, onde a procura por petróleo é muito maior. E dizer só que a OPEP tem uma publicação mensal que chama-se Monthly Oil Market Report, uma publicação mensal onde eles fazem uma análise sobre o que acontece mensalmente relativamente ao mercado de petróleo e gás, e fazem uma análise sobre o mercado energético em geral e como é que isso impacta o mercado petrolífero. E a OPEP previa para o último trimestre deste ano, o quarto, como os anglo-saxónicos usam, uma procura agregada de petróleo à volta dos 102 milhões de barris por dia. A não ser que haja uma recessão mundial, que é possível, porque temos inflação alta, e como disse, um dos fatores que tem afetado a inflação são os custos energéticos. Aliás, nós temos a maior inflação de sempre, desde 1973 ou 74, mais ou menos, principalmente nos países ocidentais. Os países emergentes é diferente, que a inflação tem sido mais alta. E isso até pode levar a efeitos políticos. Muitos analistas preveem que a administração Biden vai ser muito, muito penalizada em novembro, nas eleições para o Congresso. Mas, em resumo, o que tem acontecido relativamente ao mercado de crudo? Temos uma pressão do lado da procura, a demanda, que cresceu de forma muito significativa. Essa demanda está a fazer muita pressão para a inflação, via custos energéticos, e tendo em conta que do embargo que houve do mundo ocidental e sanções, eu diria, não muito bem pensadas, isto está a fazer com que os preços da energia, principalmente dos derivados, que têm vindo a aumentar. Nos Estados Unidos, o preço médio da gasolina, isso varia de estado para estado, anda à volta dos $5 o galão. E isto são preços altíssimos, os preços mais altos dos últimos 30 anos, mais ou menos, em termos médios. Isso é que está a fazer com que a administração Biden esteja à procura de alternativas, porque os Estados Unidos, apesar de serem hoje energeticamente independentes, principalmente na questão do gás, são afetados na mesma pelos preços mundiais. Isto é, mesmo que haja capacidade interna e alguma da capacidade interna de produção americana no petróleo de xisto, eles são afetados pelos preços mundiais, principalmente pelo preço de referência médio, que é o WTI, que se aproxima do preço Brent. O que é que teria de acontecer para que fosse diferente? Nós temos que ter uma diferença muito maior entre o WTI e o Brent. E a diferença que há, essencialmente, são os custos logísticos e custos de transporte. Essencialmente, como bem disse o Jonathan, na volta de 119, $120 o barril, e a tendência para crescer. E a administração Biden tem hoje incentivos, para abandonar o Green New Deal que eles tinham, que é a ideia de descarbonização, abandonar os fósseis, por razões políticas. Sabem que esse vai ser o principal fator que pode decidir eleições. Então, isso é que explica o porquê que a administração Biden pediu uma reunião com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Não sei se sabem, mas o presidente Biden fez uma ligação para o príncipe herdeiro da Arábia Saudita há cerca de 2 meses atrás, e ele negou. Isto porquê? Porque a administração Biden, por causa do incidente do jornalista que foi morto na Turquia, decidiu tratar da Arábia Saudita como um Estado sob vigilância. Isso não coube bem dos sauditas, que na prática são aliados russos. Então, são essas questões, as geopolíticas, que também temos que entender, que explicam o porquê que os preços dispararam. Mas, em última análise, são os fundamentais. A procura disparou muito, temos uma procura já semelhante a 2019, vai aumentar um bocadinho mais, e se não houver uma expansão da produção, vai ser muito complicado. E eu não estou a ver
principalmente se apertar no petróleo russo, de onde é que vai sair estes 5 milhões de barris, mais ou menos, que, por dia que os russos exportam? Eu não sei. Portanto, a OPEP pode colocar 2 milhões, mais ou menos, a curto prazo, a não ser que haja um aumento de outros sítios, ou uma diminuição da procura, o preço inevitavelmente vai disparar. Isso é que explica que a Goldman Sachs prevê para $140 o barril. Nos derivados, o problema é aquele que eu disse, é a questão das ramas. As ramas petrolíferas variam, há refinarias que estão preparadas para certas ramas, e houve uma incapacidade de estas refinarias aumentarem a sua produção. E, tendo em conta os planos de transição energética, muitas petrolíferas hoje não estão a investir até no setor do downstream, midstream, que é o setor da refinação. O que tem investido é no setor petroquímico. E depois, outro aspecto muito importante é o petróleo e gás servem não só para transporte, mas servem para o setor petroquímico, para os fertilizantes e para todo o conjunto de produtos que as indústrias precisam. E essa é que é a questão. Agora, nós vemos um aumento da procura de derivados, aliás, a OPEP mencionou isso, desde o LPG, desde o diesel, desde o jet fuel, desde o querosene, inclusive a nafta, que também é utilizado para produtos industriais. Portanto, esses fatores todos têm feito com que têm contribuído também para a inflação e, obviamente, boa parte é a questão dos preços energéticos. E este ano prevê-se até um aumento das taxas de juro. Vamos ver até que ponto isso vai ter um efeito também no mercado petrolífero. Certo, Flávio. Bom, queria te perguntar, diante de todo esse cenário que você pontuou para a gente, né? Há possibilidade da gente ter uma escassez, por exemplo, de diesel, que é o que tem sido temido aqui no Brasil, por exemplo, também nos Estados Unidos, né? A gente vê que aqui no Brasil a gente tem, já tem sido levantada a possibilidade de maior mistura do biodiesel no diesel, né? Que é uma questão importante. Nos Estados Unidos a gente tem a questão do mandatório também. E uma questão ainda envolvendo os combustíveis. Aqui no Brasil ontem, por exemplo, o governo teve uma reunião importante, né, em que se cogita a possibilidade de isenção do ICMS dos estados sobre os combustíveis e o governo arcaria com essa parte aos estados, né, para que esse imposto seja reduzido aos consumidores. Então, de fato, uma situação que preocupa. Mas a pergunta é a seguinte: você acredita que há possibilidade de desabastecimento de diesel aqui no Brasil ou nos Estados Unidos? Como é que você vê isso? Nos Estados Unidos há essa possibilidade, claramente. Um dos problemas que surgiu no mercado globalizado de derivados também é o problema de que tudo foi deixado ao mercado. Obviamente que eu sou liberal e defendo uma maior liberalização das atividades económicas, mas um dos desafios em períodos de escassez, a não ser que haja reservas estratégicas, e não há reservas estratégicas de derivados, pelas razões que eu disse. As últimas refinarias americanas foram construídas nos anos 80, não se constroem muitas refinarias, é um problema antigo já, que se falar com especialistas americanos, eles vão confirmar isso. Portanto, nos Estados Unidos há claramente esse risco e também na União Europeia, que no mercado brasileiro, o Brasil tem essa vantagem que é o etanol. Há esse efeito de substituição, principalmente nos veículos. A Europa e os Estados Unidos ou a China não têm essa vantagem. E já começamos a ver que isso também já começa a afetar a agricultura, porque a agricultura também precisa de diesel, isto para não falar na relação entre petróleo e fertilizantes e gás natural de fertilizantes, mas há claramente este risco. Existem algumas reservas, mas as reservas não são reservas estratégicas nos derivados. As reservas estratégicas americanas são reservas estratégicas do diesel crudo, bruto, sem ser destilado, sem passar por um processo de refinação. E o problema é, quando se retira um mercado importante, como o mercado russo, um mercado produtor, que vende bastante para o mercado, obviamente que pode haver uma escassez. E é muito difícil, como eu disse, uma refinaria importar. Imaginemos, deixa de importar petróleo russo. Uma refinaria que está na Áustria, que importa muito petróleo russo, ou na Alemanha.
que importavam muito petróleo russo. É muito difícil para eles, de um dia para o outro, substituir esse processo de produção e por petróleo que vem ou da Líbia, ou da Nigéria, ou da Argélia, ou petróleo que vem dos Emirados Árabes Unidos, precisamente que as refinarias têm um tipo de cruda que estão preparadas. Isso requer uma mudança de equipamento, uma preparação. Não é impossível, mas é uma questão que tem que se considerar. Então, quanto ao diesel, há claramente esse risco. Isto é um risco, eu diria, global. O Brasil não conhece muito bem o mercado, o mercado brasileiro é um bocado diferente porque tem o etanol e o álcool aí faz uma diferença porque há um efeito de substituição, mas no mercado internacional há claramente uma escassez, tanto que há uma escassez que as margens de revenda do diesel estão a preços bastante elevados. Isto tem sido reportado por entidades como a Reuters, como a Bloomberg, entidades como a Wood Mackenzie, que trabalha, é uma das grandes consultoras do setor do petróleo e gás. Quanto ao diesel, há esse risco de ruptura de estoques. Este ano. Certo, Flávio, como a gente vem falando já há algum tempo, né? De fato, o petróleo é um mercado que demanda atenção e certamente durante todo esse ano de 2022 a gente seguirá se falando e atualizando todas essas informações deste importante commodity que impacta todas as outras, inclusive as agrícolas. Obrigado mais uma vez pela sua entrevista aqui com a gente, viu? Obrigado eu pelo convite e conto com o meu apoio sempre. Com certeza. Obrigado mais uma vez, Flávio. Bom, então conversamos aí com Flávio Inácio Inocêncio, o diretor da Hélios, e a gente falando então em relação ao mercado do petróleo. Agora, na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais, é só seguir a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro, e a gente segue com o nosso site no ar 24 horas. Daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fica por aí, a gente se vê e não se esqueça, Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.